A partir de agora tem entrevista ao vivo aqui no programa. Entrevista. Recebendo aqui a turma boa, os diretores do Simpol Sergipe, presidente Jean Rezende, nosso querido Heráclito Menezes e o assessor, né, de comunicação Antônio Neri, grande jornalista. O presidente Jean Rezende, que esteve com a semana intensa em Brasília. Boas informações, Jean. Boa noite. Boa noite, Jailton, Sandra, Pesadão, a você que nos acompanha nesse exato momento. Mais uma vez aqui, parabenizar o Grupo Teixeira por essa grande audiência, né? Não basta ter um equipamento de qualidade, mas uma equipe, né, de ponta, como aqui a equipe comandada por Diego Santana. Então, parabéns aos anunciantes também, que anunciam aqui na Rede Rio, no Jornal da Rio, segunda edição, porque nós somos testemunha da grande audiência. Graças a Deus, obrigado. Temos a oportunidade de aqui estar, a gente tem que colocar o telefone aqui no modo avião, senão a gente não consegue se concentrar na entrevista, e quando liga de novo a internet, como diz o outro, papoca de mensagem de parabenização, print de tela do Jornal da Rio, na TV Rio, enfim. Então, parabéns ao Grupo Teixeira. Recebendo aqui o radialista Carlos Miguel, no trânsito, na sintonia, seguindo o líder. O importante é que neste horário, muita gente está voltando para casa, né? Sim. Você sabia que às vezes a gente recebe aqui as mensagens do ouvinte, já qual o caminho melhor? Porque eu estou aqui no engarrafamento e é importante a gente ter essa interação também com os ouvintes em relação ao trânsito da cidade. O pessoal fica ligado na hora do Pesadão, quando o Pesadão entra para falar do trânsito, que é para chegar mais rápido em casa. Perfeito, perfeito. Dá tempo do pão chegar quentinho em casa. Verdade. E esta visita em Brasília? Bom, Jailton, é você que nos acompanha. No início de setembro, a diretoria do Simpol Sergipe esteve em Brasília, né, para uma audiência junto ao Ministério dos Direitos Humanos. Na pauta, a temática foi perseguição a dirigentes sindicais, né? Tratamos situações específicas do Simpol Sergipe, mas também de cunho regional, falando do Nordeste, trazendo temáticas, já que estamos presidindo também a Federação dos Policiais Civis do Nordeste, representando as mais de 35 mil famílias dos oficiais investigadores. Também tivemos a presença da Cobrapol, nossa Confederação Nacional, na pessoa do presidente Giancarlo Miranda, trazendo nessa mesma linha, né, informações do cenário nacional e apresentando o flagrante desrespeito, cenário de desrespeito às prerrogativas a entidades sindicais. Aqui em Sergipe, por exemplo, tivemos recente a demissão de um oficial investigador da Polícia Civil, que é ex-presidente do Simpol Sergipe. Aliás, essa demissão foi feita pelo secretário de Segurança Pública do nosso estado, avalizada pelo governo, pois essa questão de demissão de servidor público, de trabalhador, é uma prerrogativa originária do governo do estado, do próprio governador, que delegou essa atribuição ao secretário de Segurança Pública. Então, a demissão foi feita pelo secretário de Segurança, mas a gente diz que com aval do governo, uma vez que essa atribuição foi delegada. Nesse sentido, eu quero abrir aqui um parênteses para agradecer à imprensa sergipana, aqui especialmente o Jornal da Rio, sempre ter um espaço gentil e democrático, que coloca à disposição da sociedade esse tipo de informação que interessa não só aos oficiais investigadores, mas também à própria sociedade. Atenção essa que, infelizmente, não tivemos dos órgãos de controle, não tivemos por parte do próprio governo do estado aqui em Sergipe, e por essa razão precisamos nos deslocar até Brasília, procurando o governo federal através do Ministério dos Direitos Humanos. Porque percebam que esse cenário gravíssimo de perseguição a dirigente sindical, a entidade sindical, infelizmente, nos rememora aos idos de 64, onde perseguição, tortura e até assassinato de dirigentes sindicais ocorriam. Então, o sindicato buscou o Ministério dos Direitos Humanos, né, em busca de proteção à liberdade sindical, Jailton. Essas prerrogativas, a proteção às prerrogativas das entidades sindicais e, sobretudo, da integridade dos dirigentes que representam as entidades. Porque a gente coloca para você, cidadão que está nos acompanhando agora, para Jailton aqui e toda a equipe, uma reflexão. Se estão perseguindo, Jailton, dirigentes sindicais que representam policiais civis, dirigentes de um sindicato que representa os oficiais investigadores da Polícia Civil. Nós somos policiais, se estamos sendo perseguidos, imagina o que não faz com você, cidadão. Como é que vai ficar as outras representações sindicais dos professores, pessoal que representa os bancários, os profissionais de saúde? Então,
é algo gravíssimo, é um cenário realmente preocupante. Atingindo, inclusive, a prerrogativa no servidor público que está para a carreira sindical, representando Exatamente. uma série de servidores. Uma proteção, uma prerrogativa constitucional, né, inclusive no nosso país, a liberdade sindical, as prerrogativas da entidade sindical estão sendo atacadas. E a gente não pode se calar diante de tamanha injustiça, de tamanha perseguição. Por essa razão, estivemos junto ao Ministério dos Direitos Humanos, lá nesta audiência, onde estavam presentes o Simpol Sergipe, a FEIPOL Nordeste e a nossa Cobrapol, né? Fomos ouvidos, fomos longamente ouvidos no Ministério dos Direitos Humanos, apresentamos vasta documentação em dossiês, em papel timbrado dessas instituições sindicais, né, aquilo que foi competência dentro da seara de atuação do Simpol Sergipe, da mesma forma no Nordeste através da FEIPOL, e aquilo que foi no âmbito nacional relacionado à Cobrapol. Inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos comprometeu-se com o Simpol Sergipe, preocupado com essa questão de perseguição, ofereceram, né, colocar à disposição uma estrutura de proteção mesmo aos dirigentes da entidade sindical, e a gente segue aguardando as providências, o desenrolar dessas questões, de toda essa documentação que está sendo analisada desde então pelo Ministério dos Direitos Humanos. E aí, nesse sentido, a gente precisa, de fato, infelizmente, em pleno 2025, pelo fato de estarmos atuando em defesa não só dos interesses de uma carreira, de um cargo tipo de Estado, de uma categoria de trabalhadores, mas da própria sociedade, Jailton e ouvintes, porque eu costumo dizer, e não vou me cansar de repetir, antes de sermos policiais, nós somos cidadãos e estamos defendendo aquela sociedade da qual fazemos parte com as nossas famílias. Então, não podemos aceitar, né, como eu disse, que no exercício regular de uma prerrogativa, dirigindo uma entidade sindical, possamos permitir que essas prerrogativas sejam atacadas, ou mesmo que seja colocada em risco a integridade dos nossos dirigentes, sob pena da gente intimidar a atuação sindical, ou mesmo inviabilizar essa busca pelos direitos dos trabalhadores, seja aqui no estado de Sergipe, seja no nosso Nordeste, ou em qualquer lugar do cenário nacional. Então, volto a dizer, tivemos lá não só essa audiência, mas uma agenda bastante corrida em Brasília durante alguns dias, junto à Confederação Nacional, e também tivemos a oportunidade de conversar com parlamentares sergipanos, senadores da República. Eu quero aqui agradecer aos senadores por Sergipe, que abriram as portas dos seus gabinetes em Brasília com muito respeito à entidade sindical, às entidades ali representadas, né, e se colocaram à disposição, inclusive, para que nas respectivas casas legislativas os assuntos de interesse dos policiais civis, das nossas famílias e da própria sociedade, ao chegarem naquela casa legislativa, no Senado, Congresso Nacional, possam ter realmente um campo de espaço e voz, né? Porque, em regra, as legislações são discutidas, né, entre os políticos, entre os parlamentares, e dificilmente as entidades sindicais são ouvidas. Então, a gente foi pedir essa interlocução junto aos parlamentares, que antes da tomada de decisão, na construção de qualquer legislação que envolva segurança pública, que envolva interesse dos policiais civis e que, por consequência, é o interesse da sociedade sergipana, nordestina, brasileira, que a gente possa ouvir os técnicos da segurança pública. Como comentamos recentemente aqui mesmo, Jailton, o governador do estado de Goiás, por exemplo, esteve em Sergipe falando, né, do sucesso da segurança pública no estado de Goiás, comparando, dizendo que semelhanças entre o estado de Sergipe e Goiás vão além das bandeiras que são semelhantes, né, aqueles dados da segurança pública, que Sergipe tem dados positivos, o estado mais seguro do Nordeste, e a gente, na Assembleia Legislativa, em audiência pública, você olha para o dispositivo, só estava composto por políticos, né, e cargos de gestão das forças de segurança. Na Polícia Civil, lá no dispositivo, tinham delegados de polícia e oficiais militares. Nenhum representante. Você não tinha praças militares compondo aquela mesa ou representante das associações militares, da mesma forma que entre nós policiais você não tinha representante dos oficiais investigadores para
levar para a sociedade a visão técnica, porque quem faz segurança pública no dia a dia é quem está lá na ponta, né? Então, esse é o cenário preocupante que levamos ao governo federal, mais até do que o Ministério especificamente dos Direitos Humanos, nós levamos ao governo federal, né, essa preocupação para que através do Ministério dos Direitos Humanos a gente possa ter uma interlocução com o Ministério da Justiça, com outros ministérios que forem necessários e com o governo federal, no sentido de que do jeito que está caminhando a coisa em Sergipe, isso não pode se perpetrar, né? E se formos a Brasília, ao governo federal, é porque em Sergipe, infelizmente, repito aqui, na seara institucional da própria Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, dos órgãos de controle e o próprio governo do Estado tem conhecimento desse cenário que o Simpol Sergipe, que outros sindicatos vêm enfrentando. Então a gente precisa realmente agradecer o espaço aqui para que a sociedade tenha conhecimento e faça essa reflexão. Você, cidadão, que interage aqui com o Jornal da Rio, manda a sua opinião, a sua pergunta. O que você acha disso? Porque se estão perseguindo a dirigentes sindicais que representam policiais, o que é que vão fazer com o cidadão, né, trabalhador, que está representado por outras lideranças sindicais de categorias de trabalhadores? E quando a gente preza aqui pela liberdade e democracia, a gente acaba esbarrando em situações como esta, envolvendo aí uma liderança sindical. Mas vamos falar mais sobre essa visita a Brasília aqui no Jornal da Rio, anunciando que vem aí o Reload, o maior evento de marketing digital do Sebrae, dias 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções AM Malls. Inscrições abertas pelo site reloadsebraesergipe.com.br. Sindipetro Alagoas Sergipe, CIV, Centro de Inspeção Veicular. A única em Sergipe Alagoas a fazer inspeção em veículos que transportam produtos perigosos. O telefone da CIV 99820-5336. CIV em Sergipe, BR 235. Em Itabaiana temos a CIV em Arapiraca e Maceió, Alagoas, e em breve a CIV também na BR 101, aqui em Sergipe, ali em Pedra Branca, né? Povoado Pau Ferro, entre Maruim e Pedra Branca, você vai encontrar também muito em breve a CIV. Olha, com mais de 40 anos de atuação, a ECA Construtora é sinônimo de competência e confiança em obras de infraestrutura e construção pesada. Fundada em Sergipe, a ECA expandiu sua atuação para diversos estados do país, sempre com foco em entrega, qualidade e responsabilidade técnica. Onde tem desenvolvimento, tem a marca da ECA, ECA Construtora, a força sergipana que ajuda a mover o Brasil. É um exemplo, né, de uma grande empresa, a ECA Construtora. Aqui em Sergipe, por exemplo, aqui em Aracaju, com grandes obras e, claro, lá com a assinatura da ECA Construtora. Anote aí, Manuelzinho Serviços Automotivos, chaparia, recuperação e pintura de para-choque, polimento e pintura em geral. Rua São Luís, número 100, bairro Industrial, próximo ao Aracaju Parque Shopping. O telefone 3215-2804. Já aproveitando essa visita em Brasília, você visitou também alguns gabinetes lá no Congresso. Como está o andamento das discussões, por exemplo, da PEC da Segurança Pública e o tema 1019 do STF? Perfeitamente, Ailton. A gente fez uma interlocução, como eu disse aqui, com os senadores da República por Sergipe, né, pedindo, não só levando a representação nacional, o presidente Giancarlo Miranda como representante das mais de 200 mil famílias de policiais civis no país. Nós somos mais de 200 mil no cenário nacional, em todos os estados, e levando a nossa representação nacional aos gabinetes dos senadores, volto a dizer, onde fomos muito bem recebidos, respeitosamente recebidos, e a gente agradece por isso, mas tratando de interesses do cenário nacional. Basicamente, a PEC da Segurança tem uma série de debates em torno dela, mas nós fomos pedir a sensibilidade dos parlamentares do Congresso Nacional, do Senado da República, referente à questão da paridade e integralidade, né, que é basicamente, para você, cidadão que nos acompanha, poder entender o que significa isso, é o seguinte: os policiais civis no Brasil, em 2019, com a reforma da Previdência,
perderam o direito à chamada paridade e integralidade, que é o seguinte: quando há algum benefício, algum avanço financeiro, por exemplo, para os policiais civis que estão em atividade, esse mesmo direito é extensivo aos aposentados, quando você tem ativa a paridade e integralidade. Esse direito foi retirado de nós, policiais civis, em 2019, pelo governo federal, e foi ratificado em Sergipe, pelo então governo, no ano 2019, retirando direitos dos trabalhadores policiais civis. E só para fazer um paralelo, por exemplo, as carreiras militares continuam com esse direito a receber a paridade e a integralidade. E é justo, o trabalhador, né, que dedica a sua vida à sociedade, sobretudo quando atua nas forças de segurança, uma profissão de alto risco, né, entregando a sua vida, a sua saúde física, mental e até espiritual em favor da sociedade, defesa da sociedade, após mais de 3 décadas de trabalho, perderam um direito tão importante. Então, a PEC da segurança, através das nossas entidades sindicais, das federações, e são 5 no país, a gente tem falado aqui bastante da FEIPOL Nordeste, mas nós temos 5 federações no país que atuam, né, entre toda essa conjuntura sindical junto aos sindicatos e a nossa confederação nacional, que é a Cobrapol. Então, a gente teve lá fazendo essas interlocuções em apoio à nossa confederação nacional, fazendo essas interlocuções importantes com o cenário político, e o tema 1019 do STF, basicamente também, ele traz, após ampla discussão, definindo que servidores públicos, policiais civis, como eu sempre digo, antes de sermos policiais, somos servidores públicos, que preencheram os requisitos para aposentadoria especial, com base na Lei Complementar 51 de 1985, veja como a discussão é antiga, né? A gente recentemente estava com um diretor aqui que ingressou na Polícia Civil em 86, o nosso querido Luiz Borges. Aliás, um abraço, Luiz Borges, hoje não pode estar aqui, gosta sempre de comparecer. Essa temática foi discutida então e passou-se a ter o direito ao cálculo dos seus proventos com base na integralidade e na paridade, né, sem a necessidade de cumprir aquelas regras de transição que foram trazidas pelas emendas à Constituição 41 de 2003 e a 47 de 2005, pois acabaram com essa discussão se enquadrando na exceção em razão do risco da atividade. Então, toda essa temática, na verdade, seja na PEC da segurança, com os temas lá trabalhados, e o tema STF, discutido no STF, o tema 1019, basicamente, eles estão em torno da discussão dessa garantia ou da retomada desse direito, na verdade, da integralidade e paridade, que nós, policiais civis, repito, no ano de 2019, perdemos, pois tivemos esses direitos retirados da nossa trajetória trabalhista. 18h33, tem aniversário da Casa dos Trios, mas quem ganhou o presente é você. É aniversário da Casa dos Trios e para comemorar com você, preparamos uma semana cheia de ofertas imbatíveis. Anota aí, corre para aproveitar. Fígado bovino Friboi, R$ 9,99 o quilo. Linguiça toscana mista Frimeza, R$ 17,49 o quilo. Carré sadia, só R$ 15,39 o quilo. Aquele frango a passarinho, gente, hein? Que você gosta ali para saborear com a verdinha, R$ 13,99 o quilo. Filé mignon suíno excelência, R$ 21,55 o quilo. É aniversário, viu, da Casa dos Trios, então anota aí, lombo suíno excelência, R$ 22,54 o quilo. Colchão mole Friboi, só R$ 36,25 o quilo. E aquele charque, para você fazer aquele escondidinho gostoso, charque lagarto paraíso 5 quilos, você encontra 209 a peça. Além disso, tem a margarina delicata, 250 gramas, R$ 69,99 a caixa, 500 gramas, R$ 64,99 a caixa e 1 quilo, R$ 129,99 a caixa. É aniversário, mas quem ganha o presente é você com preço baixo de verdade. Então anote aí, vai, anota e visite a Casa dos Trios na Avenida Coelho Campos 1401. Siga a gente no Instagram, @Casa dos Trios _oficial. Casa dos Trios, há anos com você, oferecendo sabor, economia e confiança.
18h35. Outro tema importante que envolve as polícias é a Lei Orgânica Nacional. De que forma esta lei pode impactar na carreira dos policiais? Hoje é uma realidade, desde o ano de 2023, a implementação, a Lei Orgânica Nacional, depois de mais de 3 décadas de discussão no Congresso Nacional, né? 30 anos então, de discussões. Os sindicatos têm trabalhado em torno dessa temática tão importante e também foi alvo de discussão junto à Cobrapol, nosso presidente Giancarlo Miranda, a implementação da lei orgânica nos estados, seja através dos seus sindicatos ou das nossas federações. Aliás, nós trouxemos até um VTzinho aí, se for possível rodar, claro, que tem um resumo dessa agenda corrida em Brasília recentemente, com todas essas pautas aí, se puder rodar. Áudio e vídeo, Pesadão. Pequeno resumo, né, entre todas as agendas no Ministério dos Direitos Humanos, junto aos parlamentares, os senadores da República por Sergipe, na própria Cobrapol, em reuniões com o presidente, com a diretoria, enfim, toda a agenda intensa, mas tudo em torno de pautas e assuntos de interesses dos trabalhadores policiais civis, oficiais e investigadores aos quais representamos e, sobretudo, da sociedade, porque quando a gente defende interesse de trabalhador, a gente está defendendo interesse da sociedade. Mas a Lei Orgânica Nacional, Sergipe, teve a oportunidade, né, de ser o primeiro estado da federação a iniciar, digamos, ela ainda não foi feita a implementação na sua integralidade, né? Essa implementação ela vem junto com a reestruturação da carreira, algo que a gente tem tratado bastante durante a gestão sindical iniciada em 2023, junto ao governo do estado, pedindo a sensibilidade do governo do estado de Sergipe, do governador Fábio Mitidieri, para a implementação da reestruturação da carreira. E ela está diretamente ligada à Lei Orgânica Nacional, que traz temas importantes. E o primeiro ponto dessa legislação foi implementado aqui em Sergipe, que foi o primeiro estado da federação, que é a unificação dos cargos desta carreira. A gente tinha os antigos cargos de agente e escrivão, e as atribuições desses cargos foram fundidas, formando um novo cargo, o cargo de oficial investigador, né, com atribuições ampliadas, uma carreira ainda mais completa, né, onde nós, desde o recebimento do boletim de ocorrência, da notícia crime ali, bem no início da investigação, até as diligências de investigação que são feitas na rotina do trabalhador policial civil, até a finalização do encaminhamento daquele material, do resultado dessa investigação à justiça, cumprimento de mandados de prisão, mandado de busca, enfim, todas as atribuições à disposição da sociedade, nosso dever é atender bem a sociedade. Então, a lei orgânica hoje é uma realidade iniciada por Sergipe, através do trabalho do Simpol, junto ao governo do estado, né? E a gente tem levado, através da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, né, alguns estados, como por exemplo aqui recente em Pernambuco, com a retomada da integralidade da paridade, que é um dos itens que está previsto também na nossa Lei Orgânica Nacional, o estado também do Piauí, com a recente legislação, onde lá foi feita a unificação, mas também uma ampliação de atribuições e competências, né? Enfim, então é importante para a atualização, né, institucional e, como diz o próprio nome, orgânica da Polícia Civil, né, na sua atuação, porque o crime, desde o de menor potencial ofensivo, sobretudo o crime organizado, está sempre em evolução. Então, as forças de segurança, no caso aqui, a Polícia Civil, nós, policiais civis, precisamos nos atualizar em todos os sentidos. Da mesma forma que é importante equipamentos, viaturas, armamentos, tecnologia para combater o crime, a gente tem que investir no principal, que é no ser humano. Então, a lei orgânica ela traz uma série de garantias, de proposituras que melhoram a rotina da atividade policial, mas também trazem segurança jurídica para que o trabalhador policial civil continue se sentindo valorizado e acolhido no exercício da sua profissão.
Por isso que a reestruturação da carreira está intrinsecamente ligada a essa nova Lei Orgânica Nacional, e não só de dispositivos que trazem avanços, né, mas sobretudo de valorização também financeira. A gente precisa sair do cenário da propaganda, dos números positivos que, por exemplo, os policiais civis sergipanos, né, têm apresentado à sociedade e ao país, porque Sergipe hoje é destaque no cenário nacional, atraindo turismo para o nosso estado, gerando emprego e renda, novos moradores, né, aquelas pessoas que vêm passear no nosso estado e acabam vindo morar em Sergipe. Isso aquece inclusive o mercado imobiliário. Eu soube até que agora tem até excursão de pessoas, investidores que querem vir a Sergipe, visitar esses empreendimentos que estão sendo lançados, por exemplo, na Barra dos Coqueiros, né? Enfim, então perceba que uma legislação que foi discutida por mais de 3 décadas, a importância e o impacto dessa legislação, não só na vida da classe trabalhadora, dos policiais civis, mas de você, cidadão, como isso pode melhorar a sua vida e a sensação de segurança, e não apenas isso, a segurança de fato sua e da sua família. O amigo ouvinte aqui, o André da Jabotiana, acompanhando a gente na TV Rio, no YouTube, diz aqui: boa noite, Jailton Santana, fala para Jean que ele está de parabéns pela iniciativa. Agradeço aqui o André da Jabotiana. O Henrique pergunta: Jailton, o auxílio financeiro que foi aprovado pela categoria na Assembleia do dia 6/8 está sendo já efetuado pela direção do Simpol? Obrigado, Henrique. O presidente vai falar. Aliás, vamos logo responder aí aos ouvintes e depois nós vamos ao intervalo. Pois não, presidente. Agradecer ao André aí pelo registro da fala dele, né, do Jabotiana. Eu costumo dizer que eu sou nativo do Jabotiana, porque eu moro no Jabotiana desde a década de 80. Então, muitos anos ali, o Jabotiana, que hoje é um grande bairro da nossa cidade. Crescendo, né, de forma assustadora ali, aquela região. Um imobiliário de grandes condomínios e, enfim, comércio. Então, obrigado pela audiência aí de todos os vizinhos, assim dizer, do Jabotiana. Henrique, não sei se é um colega policial civil. Não identificou. Para falar da temática deve ser algum colega policial civil, porque é uma coisa muito específica, apesar da gente ter comentado publicamente, mas sim, foi a partir da demissão do oficial investigador, né, colega nosso, o Antônio Moraes, que foi presidente do Simpol Sergipe, né, obviamente, como eu disse aqui, uma demissão feita pelo secretário de Segurança Pública, avalizada pelo governo do estado, no sentido de que é uma atribuição oriunda, né, do cargo de governador e que foi delegada, foi repassada para o secretário de Segurança Pública. Então, a partir desta demissão, a assessoria jurídica do Simpol Sergipe tem atuado, né, em todos os sentidos, a nossa diretoria jurídica, o nosso oficial investigador, Dr. Murilo Portugal, com também o nosso escritório de advocacia, Dr. Rafael Sandes, né, tem atuado firmemente em todas as searas no sentido de reverter essa injusta demissão sob a nossa ótica. E, além disso, atendendo inclusive a um requerimento do próprio oficial investigador, a gente avaliou em diretoria, sensibilizou-se com a questão, né, da família do colega que naquele momento, em razão deste fato, estaria ficando desassistida. Convocamos uma Assembleia Geral Extraordinária específica para tratar deste cenário e aprovamos, junto à categoria, por essa ajuda de custo financeira. E já foi iniciado o pagamento desde o mês passado, né, desde o primeiro, logo após a Assembleia, mais especificamente, foi iniciado o pagamento, sim, dessa ajuda de custo ao oficial investigador e à sua família. Mas a gente segue confiante no trabalho técnico da nossa diretoria e assessoria jurídica e contando que o governo do estado e que a justiça sergipana se sensibilizem com essa situação injusta, né, em relação ao oficial investigador. O meu amigo Joãozinho diz aqui: boa tarde, camarada, e boa noite aos ouvintes. Os pipeiros estavam na 13 de julho e Jardins, contei hoje um 6 nesses bairros. Ele mandou a foto sintonizado na TV Rio através do YouTube. Um abraço, muito obrigado. Tem também o ouvinte que mandou aqui no nosso YouTube a informação de que a falta d'água permanece. Eu acabei tirando aqui, Jailton Santana. Pronto, Mateu Cruz. Jailton, condomínio Vivendas do Rio, no Orlando Dantas, estamos sem água, tá bom? A informação que nos passa.
Doutor Augusto Magalhães na escuta. Um abraço, muito obrigado, doutor Augusto Magalhães, nosso querido amigo ouvinte. A informação é que Suíça, Pereira Lobo, Augusto Franco, Farolândia e São Conrado ainda sem água. A informação que nós estamos recebendo através do doutor Augusto, nos informando aí esta situação. O Heraldo da Luz Divina, que é o porta-voz da Iguá, diz aqui o seguinte, Jailton Santana, tá aqui, olha, sobre o abastecimento de água em alguns condomínios da Avenida Gonçalo Hollenberg, Leite, antiga saneamento, é importante informar que a água está retornando gradualmente e que durante a noite haverá uma melhora. A regularização do abastecimento de água acontece em cerca de 48 horas, com exceção de lugares com maior altitude. É a informação que nos chega através do porta-voz da Iguá aqui no Jornal da Rio. Confira a hora, são 18h46. Reload 2005. Vem aí o Reload, o maior evento de marketing digital do Sebrae, dias 26 e 27 de setembro no Centro de Convenções AM Malls. Inscrições abertas pelo site Reload sebraesergipe.com.br. O Jornal da Rio conta com o oferecimento da Gotec Solar Engenharia, que é referência em energia solar, seja para residência, comércio, indústria ou área rural. Quer saber mais? Entre em contato por ligação ou WhatsApp do número 799-9840-0088 ou chama lá no direct, lá no Instagram, @Gotec Solar. Venha garantir economia, sustentabilidade e valorização para o seu imóvel. Gotec Solar Engenharia, confiança é a nossa energia. E é claro, Uninasal, aprendizado por toda a vida. Carira Automóveis, olha só, são ofertas exclusivas, taxas especiais e aprovação rápida para você sair dirigindo de carro novo. Visite agora a Carira Automóveis na Avenida Coelho Campos, 793, no 18 do Forte. Siga @Carira Automóveis. Presidente Jean, a importância desse trabalho integrado entre o Simpol, entre a FEIPOL e a Cobrapol, neste momento em que há muitas discussões importantes lá no Congresso. Não tenha dúvida, vamos falar. Eu só quero aqui cumprimentar a todos os profissionais pipeiros, em nome aí do ouvinte Joãozinho, que fez o registro, uma profissão tão importante. Eu fico imaginando assim, se a nossa rotina doméstica ficou difícil nas nossas casas, com as nossas famílias, imagine dos comerciantes, padarias, restaurantes, enfim, que dependem literalmente na sua rotina funcional. Então, os pipeiros aí são profissionais fundamentais, sobretudo num momento de dificuldade como esse, que o estado de Sergipe passou, estamos passando ainda, porque ainda não se acabou plenamente. A Rivanda Farias, por exemplo, está dizendo que o Augusto Franco permanece sem água. Eu que estou sofrendo aqui, aliás, não só eu, viu, minha amiga Rivanda Faria, nós que estamos aqui no estúdio, aqui a Sandrinha desde sexta que não toma banho. Um abraço aí também, doutor Augusto Magalhães, acompanhando essa grande audiência. Enfim, a gente tem buscado, Jailton, o diálogo em todos os cenários, A gente tem que buscar construir. É melhor construir pontes ao invés de fechar portas, ao invés de dificultar as coisas. Mas, obviamente, sem deixar de lado a independência do sindicato, a altivez, a força necessária na defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, nesse sentido, a partir da atuação do Simpol Sergipe, aqui eu quero, em nome aqui do diretor Heráclito ao meu lado aqui presente, cumprimentar toda a diretoria do Simpol Sergipe, pelo companheirismo, pelo comprometimento de cada diretor, pois esse trabalho não seria possível sem esse compromisso de cada integrante da nossa diretoria. E esse trabalho unido da diretoria tem projetado o Simpol Sergipe além fronteiras, ao ponto de chegarmos à indicação e hoje, após uma eleição, como já é sabido publicamente, a Federação dos Policiais Civis do Nordeste. E, através da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, também atuando no cenário nacional em apoio e contribuição às pautas de interesse nacional junto à nossa Confederação dos Trabalhadores Policiais Civis, a nossa Cobrapol. Existe, Jailton, uma necessidade de um alinhamento de interesses. Não dá para a gente defender pautas. Cada estado vai ter as suas peculiaridades, obviamente,
né? A independência da entidade sindical deve ser respeitada. Mas a gente tem que também buscar pautas convergentes. Nesse momento, a implementação da Lei Orgânica Nacional nos estados é um ponto de prioridade dos policiais civis no cenário nacional. Certo? A retomada e, por exemplo, essa padronização de que alguns estados brasileiros têm a integralidade e a paridade, como dissemos, outros estados, a sua grande maioria, não possui, como, por exemplo, o estado de Sergipe. Então, a Lei Orgânica Nacional traz essa pauta, traz a unificação dos cargos para melhorar o atendimento para a população nas nossas unidades policiais, que é mais uma das inovações que a legislação nova lei orgânica traz. A gente passa a deixar de chamar de delegacia, como costumeiramente, porque delegacia remete o quê? Ao cargo específico de delegado de polícia. E a Polícia Civil, por exemplo, em Sergipe, ela é formada por delegados e oficiais investigadores. Então, ela não é a casa do delegado, por isso não pode se chamar de delegacia. A gente tem conversado, inclusive, com a gestão da segurança pública no sentido de respeitar a nova Lei Orgânica Nacional e que a devida identificação e renomeação para unidade policial civil ali à disposição da sociedade. Então, esta união entre os sindicatos, entre a federação aqui do Nordeste com os sindicatos do Nordeste e que nos leva ao cenário nacional, ela é de extrema importância. A gente tem feito não só reuniões presenciais com calendários, onde cada sindicato comparece num momento pré-estabelecido, mas reuniões online com discussões realmente que apresentam avanços e não apenas debate sem finalidade específica. A gente tem debatido, sim, numa construção em torno da união no cenário nacional dessas mais de 200 mil famílias de policiais civis. Mandar um abraço aqui ao querido amigo Naelson Rezende. Boa noite, Jailton. Estou aqui na escuta, viu? Moro na rua Ribeirópolis, esquina com rua Riachão, bairro Suíça. Aqui a água está normal. Ou seja, em alguns pontos, né? Nós temos aí o bairro Suíça que tem áreas elevadas no bairro Suíça, né? E na esquina aqui com Riachão não deixa de ser uma área elevada. Vamos esperar que a água chegue aí a todas as residências, porque, meu amigo, desde sexta-feira sem água em casa, a turma faturou bastante quem vende água mineral. Jean, algo mais que julgue necessário informar? Fica à vontade, meu irmão. Jair, eu tenho 2 pontos aqui que eu vou destacar aqui. Nós teremos na próxima semana, vai ser definido ainda no decorrer desta semana, uma Assembleia Geral Extraordinária. Vamos convocar todos os oficiais investigadores, estamos informando aqui em primeira mão, tivemos uma reunião de diretoria hoje e ficou definido que faremos uma Assembleia Sindical Extraordinária. Estamos formatando o edital, iremos convocar os oficiais investigadores ainda essa semana. Então, fiquem todos atentos, que a gente sabe que tem muitos acompanhando. Curioso, aí eu já vou perguntar qual é a pauta. Você vai elaborar ainda, né? Mas eu posso aqui tratar, a gente tem uma pauta recente, né, que é a discussão financeira, né, a reestruturação da carreira, e nós tivemos uma ação judicial que contemplou, que é de interesse dos oficiais investigadores. Tem surgido dúvidas, o pessoal tem procurado o sindicato e a gente vai fazer essa assembleia no sentido de esclarecer essas dúvidas, de pontuar um assunto que é de interesse. Todo o avanço financeiro é interesse dos oficiais investigadores da nossa família. Então, e um outro ponto, sempre também, na medida do possível, procuro estar informado, acompanhar as notícias do rádio, da TV. Hoje o governo do estado, nosso governador Fábio Mitidieri, deu uma entrevista coletiva à imprensa e num trecho, uma entrevista até longa, em referente a essa questão da água, né, que causou bastante polêmica, enfim. O governador disse o seguinte, que sindicatos e governo, eu vou até botar umas aspas, porque foi uma fala dele, viu? Ao vivo, inclusive, que sindicatos e governo do estado estão do mesmo lado e que por conta disso devem dialogar. E eu fiquei feliz em ouvir essa fala do governador e por isso estou registrando aqui, porque se o diálogo é importante, mas nós precisamos, para dialogar, sentar, governador. O Simpol Sergipe tem uma sequência de 8 ofícios pedindo reunião direta com o governo do estado, com o nosso governador Fábio Mitidieri, né? Oficialmente 8 ofícios, sem falar nas interlocuções públicas, em eventos que a gente encontra o governador. Então, sabemos da agenda corrida, sobretudo, né, teve agenda internacional, teve esse problema da água, a gente entende, mas é preciso, governador, trabalhar com quem protege, conversar e dialogar com quem protege a sociedade sergipana. A Polícia Civil tem apresentado dados positivos através dos policiais civis e a gente precisa sair da propaganda. Então, a gente aguarda
o chamamento para esta reunião, governador, com o senhor e com a sua equipe técnica, tá certo? Eu acho que Heráclito queria só registrar uma fala aqui, né, Ô, Heráclito, gentileza. Vamos ouvir a voz do grande amigo Heráclito. Boa noite, querido. Boa noite, Jair Santana. Antes de tudo, eu queria que você, inclusive, mandasse um abraço para o meu irmão Ed, do Banco do Brasil. Grande que está Ed. nos ouvindo agora, está vindo do interior. Disse, fala pro Jailton aí, mandar um oi para mim, certo? É o Ed. Assim, Ed. Ed, do Banco do Brasil. Isso. Boa viagem, viu? Boa viagem, meu querido. Bom retorno. Um abraço, obrigado pela audiência. Rádio sintonizado aí, 102.3. Mas boa noite a todos os ouvintes dessa rádio fantástica que tem um grande alcance aqui no nosso estado. E em nome da FEIPOL e do Simpol Sergipe, eu como diretor de comunicação da FEIPOL, nós não poderíamos deixar de registrar o lamentável fato que aconteceu no estado de São Paulo, especificamente na cidade de Praia Grande, que foi o assassinato covarde do policial civil delegado Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral do estado de São Paulo, que foi morto de forma covarde pelo crime organizado na noite de ontem. Então nós, da FEIPOL Nordeste e do Simpol Sergipe, estamos aqui nos solidarizando com as familiares e com todos os oficiais investigadores do estado de São Paulo. Dizer aqui do nosso apreço ao trabalho de mais de 41 anos desse guerreiro que foi abatido de forma covarde pelo crime organizado. E lembrar que nós do estado de Sergipe, o Simpol Sergipe, na pessoa dos oficiais, de investigadores do estado, que continuamos ainda nessa árdua missão, que é de proteger a nossa sociedade e realmente extirparmos e colocarmos para longe esse câncer, essa coisa medonha que se transformou no crime organizado. Então, a nossa solidariedade, o nosso apreço e os nossos sentimentos à família e a todos os policiais civis do Brasil, que nessa hora de grande dor, quando um de nós é abatido, está atingindo a todos os policiais civis do Brasil. Então, nossa solidariedade, nossos sentimentos, e continuamos na luta em defesa de você, cidadão sergipano, que paga os seus impostos, que realmente tem direito de ir e vir e ter mantido a sua integridade física e dos seus bens. Essa é a missão da Polícia Civil de Sergipe, na pessoa dos oficiais investigadores. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. É importante ressaltar, né? A Polícia de São Paulo, inclusive, já identificou um dos possíveis assassinos que tinha passagem por ala de presídio ligada ao PCC, o crime organizado. Quando a gente aqui enaltece o trabalho da nossa polícia, né, que não se deixa criar aqui o crime organizado em Sergipe, é importante, porque veja a violência como este policial, esse delegado foi assassinado. Ele passava por uma das avenidas lá em São Paulo, Praia Grande, quando foi surpreendido com os disparos, armas possantes, né, de dentro do veículo, fuzis. Resultado, ele tentou ainda fugir, mas infelizmente naquele cruzamento vinham dois ônibus. E quando ele tentou entrar na via, fugindo dos assassinos, ele bateu e o carro virou. E óbvio, ele dentro do veículo foi barbaramente assassinado com mais de 40 tiros de fuzis, meu amigo. Foi impressionante. Tá aqui, ó. A polícia já identificou 2 envolvidos na morte de Rui Ferraz. Diz Polícia Paulista. Tem que meter bala nesses bandidos, né? Mesmo. Meter bala, responder à altura. Jean, agradeço, meu irmão. Obrigado pela grande audiência. Eu vi que você falou aí agora há pouco, Manuelzinho, né? Manuelzinho do bairro Industrial. Gente boa. É uma grande referência, né? Na área de atuação do trabalho dele. Era menino e já ouvia falar em Manuelzinho. Veterano lá. Parabéns, inclusive, por estar aqui, parceiro da Rio aí, Manuelzinho. Um abraço, Manuelzinho. Falou, um abraço, querido amigo.